abro aqui a nossa conversa. Falávamos agora há pouco do Senado, que Rodrigo Pacheco continua lá, olhando o pôr do sol, nada faz. Mas, de forma geral, sei que o senhor teve uma série de reuniões nos últimos dias a respeito disso tudo, dos arquivos do Twitter, de todos os desmandos, aí, arbítrios, ilegalidades, abusos. De que maneira o senhor enxerga o Congresso neste momento? De que maneira o Congresso pode ajudar o Brasil a manter as liberdades? Deputado, obrigado pela participação. Boa noite. Imagina, boa noite Lacombe, Constantino, Ana, o Ricardo Gomes, o Hélio. Para começar, eu não deveria nem estar aqui na cidade de São Paulo nessa noite. Eu estaria, na verdade, embarcando nesse exato momento num voo que me levaria à Europa e depois, na verdade, a Bruxelas, né? Era com escala, então desceria primeiro em Londres para depois ir a Bruxelas, para denunciar o que está acontecendo no Brasil lá no Parlamento Europeu. Eu participaria de uma comitiva de deputados federais que está indo de qualquer maneira, mas nos dividimos. Eu acabei ficando no Brasil porque no momento em que Michael Shellenberger, que está aqui também, nesse mesmo hotel em que estou hospedado em São Paulo, mas nesse momento ele está dando entrevista para outro meio e assim que terminar ele participa aqui também. Quando Michael Shellenberger disse ontem à noite, na presença inclusive do Hélio Beltrão e do Ricardo Gomes em Porto Alegre, que ficaria no Brasil, que não pegaria o voo dele para os Estados Unidos, que saía hoje de manhã, olha só, para voltar para o seu país, uma vez que a situação tomou essa proporção aqui, não havia como eu não acompanhá-lo. E por isso mesmo estou aqui agora em São Paulo, amanhã passaremos o dia também dando entrevistas e na terça-feira estarei com Michael Shellenberger em Brasília. Já tratamos com a líder da minoria, Bia Kicis, ela sim está indo a Bruxelas, mas fizemos reunião online ontem, e com o líder da oposição, Felipe Barros, para na terça-feira fazermos uma coletiva de imprensa junto com o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, para levar a situação dos Twitter Files também a conhecimento de toda a política em Brasília, aqueles que não quiseram ver até o momento, porque só não querendo para saber o que está acontecendo, não querendo saber o que está acontecendo para não saber, né, vão saber por meio dessa coletiva de imprensa e, claro, vamos focar muito nas duas questões que são urgentes, já passa muito da hora, que é o impeachment de Alexandre de Moraes no Senado e a abertura da CPI do abuso de autoridade na Câmara dos Deputados. Então, a semana promete e, felizmente, nós estamos vendo o Elon Musk dar vários tiros nos pés de uma vez só com essa decisão, mais uma vez, absurda, esdrúxula, português, então, nem se fala, macarrônico, uma coisa horrorosa, né? E, como eu tuitei, ele passou ao mesmo tempo vergonha e recibo para o mundo. Vergonha pela forma como está escrita a decisão, sem fundamentação, é importante lembrar isso, apesar de ser o mais básico de tudo, é o que falta para início de conversa, e passou recibo também porque o Elon Musk já tinha antecipado que o Twitter ou o X teria de fechar as portas no Brasil se viessem multas draconianas, e me parece que é exatamente o que o Alexandre de Moraes está fazendo nesse momento ao dizer que para cada perfil que for desbloqueado, R$100 mil de multa diária serão aplicados. É um absurdo a toda a prova. Ricardo Gomes, sua pergunta para o deputado Marcel Van Hatten. Marcel, estivemos juntos aqui com o Michael Shellenberger e a minha pergunta para ti é sobre o impacto no Congresso Nacional. A gente estava falando aqui agora há pouco que, ao fim e ao cabo, só o Senado tem o papel de fazer a diferença. E a minha pergunta são duas. A primeira é, você vê todo esse processo desencadear uma reação popular suficiente para pressionar o Senado? E o segundo é, pela tua impressão da tua conversa com os colegas, existe alguma chance de uma reação do Senado? Eu tenho sido pessimista com relação a isso, mas queria ouvir de ti que está mais por dentro. Como eu sempre digo em entrevistas em domingos ou em segundas-feiras, a sensação de fato a gente só tem quando chega em Brasília, quando conversa com os colegas. Mas pelo que nós já percebemos de mobilização em grupos de WhatsApp, não só vai haver uma reação no sentido de a oposição estar organizada de uma forma muito coesa, e não é só esse caso, né? Nós temos vários outros casos, Ricardo,
como a questão da própria Petrobras. Tem tantos temas aí agora, ao mesmo tempo, né, que estão mobilizando a oposição, mas esse aqui se torna agora, mais uma vez, prioritário para a discussão da oposição. Inclusive porque nós estamos vendo, por meio da articulação do Partido Comunista do Brasil, aí Orlando Silva já anunciando nas redes sociais, e também Paulo Pimenta, deputado PT, Gleisi Hoffmann, todos de uma forma orquestrada, tweetando e se manifestando a favor do PL da censura, que eles insistem em chamar de PL das fake news. Então haverá sim ação e reação, vai ter movimentação dos dois lados, e essa semana certamente Brasília viverá tempos bem atípicos em termos de defesa de liberdade de expressão versus defesa da censura. E eu acho fundamental que isso aconteça, porque já passava da hora. Ricardo, é muito bom ter estado contigo ontem, aliás, e revê-lo agora aqui nessa conversa no 4x4. Certamente, o que nós vivemos nesses últimos dias em Porto Alegre foi absolutamente histórico. É importante dizer que o Michael Shellenberger não veio para cá para tratar do Twitter Files, ele veio para palestrar no Fórum da Liberdade. Foi uma coincidência o que aconteceu, e a permanência dele no Brasil, que aliás agora acaba de sentar aqui do meu lado, foi algo que não estava previsto. Michael. Oi, gente, tudo bom? Michael, seja bem-vindo aqui ao programa 4x4. Não tem problema nenhum. A esta hora, normalmente paramos ali por volta de 15 para as 10, esticamos o programa esperando a sua chegada, e com 53 mil telas acompanhando o programa simultaneamente. Michael, parabéns pelo trabalho, né? Estamos aqui repercutindo tudo que você começou e pensando no que isso pode dar. Você tinha ideia do problema, do tamanho do problema que o Brasil enfrenta? Não, eu queria dizer que eu sinto muito triste, né? Porque eu amo o Brasil e eu morei aqui. E quando eu estive aqui faz 30 anos, eu era da esquerda, muito da esquerda. E a esquerda era um momento de combater o medo. E o frase famoso era sem medo de ser feliz. Eles queriam que as pessoas sentem menos medo. E agora a esquerda está tentando de dar muito medo, eu acho. E está uma coisa totalmente diferente. Outra coisa é que eu fiz entrevista com o Lula faz exatamente 30 anos, em seu escritório em São Paulo. E ele me disse que ele não queria criar uma sociedade fechada como Cuba. Ele foi muito claro sobre isso. Mas agora, se o governo fecha X e deixar os brasileiros utilizar o VPN, como eles têm que usar em China ou Irã, é totalmente contrário, é a sociedade totalitária. E hoje, o dia 7 de abril, 2024, eu acho hoje é o dia do início da ditadura. As pessoas podem desconcordar com isso. Talvez o início era antes, ou não sei, mas eu acho que com essa ordem e a possibilidade de fechar X aos brasileiros é um momento, né? Um momento histórico, e eu sinto muito triste e me dá muito medo, não para mim, mas para meus amigos brasileiros. Hélio Beltrão, sua pergunta. Uma coisa que eu gostaria de perguntar para vocês, Michael, e um prazer novamente estar com você. Pessoal, só para esclarecer, vocês todos são da LVM Editora, autores da LVM Editora, inclusive o Michael, que tem o livro Apocalypse Never, que eu tive o prazer de publicar, como todos vocês também agradeço por serem autores da LVM Editora. Eu gostaria de pensar sobre próximos passos, Michael, porque eu me lembro que o motto, o lema do Google, por exemplo, era Don't be evil. Eu acho que hoje é Do the right thing, alguma coisa como isso. Ou seja, não faça o mal, faça a coisa certa, né? E a situação de empresas
que são americanas, onde opiniões nunca podem ser crimes, né? Ainda que sejam hiperbólicas, e sejam a metade inverídicas, não são crime nunca nos Estados Unidos. A posição de empresas como essas, que recebem ordens para servirem como carrascos de pessoas que apenas emitiram opiniões que a gente não gosta, que a gente abomina, mas que a gente entende que numa democracia as pessoas têm o direito de ter. A minha pergunta é, o Google, a Meta, né, Facebook, Instagram, não deveriam ter, eu não estou sugerindo isso porque isso é contra o nosso interesse como brasileiro, mas na cabeça dos gestores dessas empresas, eles não devem estar olhando para o Musk e falando, olha, ele teve princípios, ele não está pensando apenas em retornos financeiros, né? Será que essas empresas também não deveriam tomar atitude similar? Desculpa, não ouvi a última parte da pergunta. Pode repetir, Elliot? Sim, estou repetindo. Você acha que outras empresas, outras redes sociais, Google, Facebook, Meta, né, Instagram, deveriam considerar tomar atitudes por princípios também e não servirem puramente como tomadores de ordem e serem carrascos de brasileiros que apenas emitem opiniões e são punidos, deplatformed. O que você acha sobre esse tema? Não, eu concordo com você. Eu acho, primeiro, eu sinto vergonha que essas empresas poderosas, tecnológicas, eles deram a informação privada ao governo brasileiro. Essa é uma revelação nos arquivos de Twitter Brasil. Até o Uber, informações sobre as viagens que as pessoas tinham, eles deram para o governo. Até o pessoal do Twitter, eles estavam reclamando que as outras empresas tecnológicas estavam fazendo o que o governo queria. É uma coisa totalmente choqueado, né? Que não era um processo normal, eles só deram informação privada. Também o governo estava pedindo informação muito privada, as mensagens diretas de Twitter, de X, pedindo isso, pedindo para Twitter revelar às pessoas os números telefônicos, os dados privados, uma coisa incrível. Então, é importante entender que o pessoal de Twitter que trabalhavam lá antes de Elon Musk, eles eram muito mais bravos que as pessoas nas outras empresas. Mas agora, Elon Musk é a única pessoa que está comportando de uma maneira bravo, né? Porque os outros, eles são covardes. Eu sinto muito raiva com os americanos, eles são muito, eu acho, covardes. É uma coisa que dizer, eles só importa o lucro deles, eles não têm coração, eles não têm coragem, eles não cuidam nos direitos humanos, a expressão de liberdade. Somente o Elon Musk. Então, é uma coisa, eu admiro o Elon por isso, mas mas eu também sinto raiva que a gente depende de uma pessoa só. A gente não deve depender de uma pessoa, um bilionário. A gente deve ter juízes, governos, leis que nos protegem. A gente não tem. Então, a gente está nessa situação tão precária com nossas liberdades e nossa democracia. Ana. Michael, mais uma vez, que bom encontrar você aqui com a gente e mais uma vez tenho que te agradecer em nome do povo brasileiro. Nos encontramos em junho em Londres e contei mais ou menos, né, para você o que acontecia no Brasil. E você agora abrindo os Twitter Files do Brasil
we can never repay you. A gente nunca vai poder te pagar o que você abriu, essa porta em defesa da liberdade no Brasil tão importante. E eu queria pegar exatamente esse fio que você falou sobre nós não podemos depender de um bilionário, nós não podemos depender de jornalistas, nós temos que ter políticos com coragem no Senado, políticos com coragem na Câmara, no House, como o Marcel, mas, ao mesmo tempo, Michael, nós estamos proibidos de discutir o nosso processo eleitoral de eleger esses políticos. O brasileiro está proibido de discutir as urnas eletrônicas. Se podemos colocar mais uma camada de transparência e lisura, de segurança nas urnas eletrônicas. O que eu queria te perguntar é o seguinte, Michael, desde junho, quando nos encontramos em Londres, agora que você passou essa semana no Brasil, o que mais te deixou chocado? Eu sei que são várias coisas, mas o que mais te deixou chocado numa democracia que parece muito fraca no Brasil e como explicar isso aqui para os americanos, porque muita gente aqui, a esquerda americana, infelizmente, que não é mais aquela esquerda social-democrata, é uma esquerda muito radical, né, que flerta com Hamas, por exemplo, que odeia Israel, que odeia a liberdade, que senta no sofá com ditaduras. Como explicar hoje para os americanos, inclusive para democratas, o que está acontecendo no Brasil e dando a real fotografia? Boa pergunta. Eu acho várias coisas. Uma coisa que me surpreende mais é que muitos governos, ao mesmo tempo, estão atacando nossos direitos humanos. Até a Escócia, Irlanda, eles estão... é uma guerra contra a expressão livre. É incrível a mim. E você sabe que o J.K. Rowling, o autor dos livros de Harry Potter, ela está também lutando contra o governo de Escócia, né? Se diz Escócia? Escócia. E em Irlanda, os congressistas lá, eles querem uma nova lei para entrar na casa das pessoas, para conseguir os telefones, os computadores e ler, para achar informação de ódio, né? Ódio. Discurso de ódio. Discurso de ódio é uma coisa louca, né? O ódio é parte da condição humana. Então, isso me surpreende e também parece uma vinculação. A gente achou que o FBI veio aqui no Brasil. A gente acha que o George Soros e Pierre Omidyar, eles estão financiando ONGs que estão pressionando os governos para mais censura. Isso me dá muito surpresa. E também a coisa com os arquivos Twitter do Brasil era a agressão, né? O governo brasileiro era tão agressivo, eles queriam ler suas mensagens privadas, eles queriam unmask e queriam saber tudo sobre as pessoas. Parecia que eles tinham problemas do mente, né? Okay? Não, mentais. Problemas mentais. Como eles estavam loucos, realmente, porque você quer saber tudo quem disse alguma coisa no Twitter, não é muito importante. A gente, só foi poucos anos atrás, a gente pensava que Twitter era uma conversa, não era uma coisa muito séria, se entra nos jornais, mas eu acho tudo explica que depois de 2016, depois de Brexit, Trump e Bolsonaro 2 anos depois, os elites globais, eles decidiram que não queriam tanto democracia, eles queriam mais controle
eles necessitavam juntar para controlar de novo os meios de comunicação. E isso que a gente está vendo agora no Brasil, que são as elites que eles pensam que eles devem decidir a informação que a gente pode ler, pode ouvir. Então, o instinto totalitário das elites, uma coisa que eu só vi nos filmes, né? Os filmes sobre o comunismo, né? Como eles estavam sempre espiando, escutando para observar. A pessoa disse uma coisa crítica do governo, tal. É uma coisa muito horrível, né? São um lado dos seres humanos que é mais horrível, mais pequeno, né? Mais não era o espírito mais grande das pessoas que disse, o político disse, não, as pessoas podem me criticar, não, uma pessoa que sinto capaz e eu posso aceitar as críticas, é um tipo de político que você quer, não, mas esses políticos parecem como crianças, é só isso. Ana, por favor, depois eu passo para o Consta. Eu queria fazer uma pergunta para o Marcel, já que temos o nosso representante, né, aqui com a gente. Marcel, eu queria colocar um print aqui na tela para a gente ver, que é de um tweet do Jorge Messias, que é a AGU, né? Ele que escreveu: é urgente regulamentar as redes sociais. Não podemos conviver em uma sociedade em que bilionários com domicílio no exterior tenham controle de redes sociais e se coloquem em condições de violar o Estado de Direito, descumprindo ordens judiciais e ameaçando nossas autoridades. A paz social é inegável. E aí eu queria te perguntar, Marcel, que tipo de ação nós podemos tomar contra a AGU, até porque no artigo 131 da Constituição, ali está muito claro também, né, que ele não pode manifestar opiniões sobre nada que não seja exatamente o assessoramento do executivo, do presidente Lula, nesse caso. Você acha que existe alguma ação para esse tipo de manifestação política do AGU? Sem dúvida que há, e nós vamos convocá-lo para falar na Câmara dos Deputados, nas comissões. É fundamental que ele esclareça o que está dizendo ali. É curioso, inclusive, a gente estava comentando mais cedo, o Michael e eu, Ana, como a esquerda é seletiva até na escolha dos bilionários, né? Uns eles odeiam, então já botou ali um bilionário, né, de uma forma depreciativa, mas o George Soros eles adoram, e outros que financiam as suas causas, né? Aí são filantropos, né? Não são capitalistas gananciosos, malvadões. Na verdade, é mais uma hipocrisia esconder quem eles realmente são. Pessoas autoritárias, como esse advogado-geral da União, que, enfim, desonra o cargo que ocupa, porque ele não está advogando pela União, pelo cidadão brasileiro, não. Ele está perseguindo, inclusive, parlamentares, criar essa tal da Procuradoria, né, em defesa da democracia, que nós já tantas vezes criticamos, e eles estão demonstrando, nesse governo das trevas que nós temos hoje, que não vão parar, que vão continuar perseguindo. E nosso papel como parlamentar é chamá-los à Câmara dos Deputados, aprovar nas comissões requerimentos de convocação dos ministros para que se explique, que passem vergonha diante do Brasil e do mundo, né? Como hoje também está passando vergonha o Alexandre de Moraes. É um dia, assim, no fundo a gente está super indignado, mas no fundo também é um dia para celebrar, né? Porque o Alexandre de Moraes conseguiu passar vergonha no mundo todo e demonstrar que isso aqui é uma tirania. Onde já se viu alguém dar uma opinião, que foi o caso dele nas redes sociais, ele está dando uma opinião ali, ele está dizendo o que vai fazer, vai desbloquear as redes, mas até o momento da decisão do Alexandre de Moraes, até onde se sabe, não houve o desbloqueio em si, ou pelo menos ele não fundamentou por nenhum desbloqueio. E é imediatamente incluído num inquérito. Vocês acham que isso é visto como no mundo livre? O Alexandre de Moraes acabou de passar recibo, acabou de dizer para o mundo todo: eu sou um ditador.
É isso que ele fez. O mundo todo está olhando para o Brasil agora e vendo que ele é um ditador. Porque se fechasse só o Twitter por descumprimento de decisão judicial, o que já seria um absurdo, eu disse só, mas já seria um absurdo, ia ter aquela discussão, não, mas ele mandou fechar porque foi uma punição, porque houve um descumprimento de decisão judicial. Mas até o momento em que ele lavra a decisão dele, a decisão, entre aspas, e que me corrijam os advogados, Ricardo Gomes está aí para eventualmente me corrigir, até aquele momento, o que ele está fazendo, na verdade, incluindo o Elon Musk numa investigação, num inquérito, que é esse inquérito do fim do mundo, falacioso, é típico de uma ditadura, não é coisa de democracia onde funciona o Estado de Direito. Então, Alexandre de Moraes hoje demonstrou para o mundo todo, ao botar o Elon Musk no inquérito, que ele é, de fato, um ditador. Deputado, rapidamente, eu não ia comentar não, porque não fui ainda notificado, mas se o senhor tiver a oportunidade, então, de convocar o Jorge Messias, o advogado-geral da União, eu soube ontem à noite, porque um amigo meu enviou aqui da Rádio Itatiaia, que o Lula entrou contra mim, e eu não vou falar sobre isso, porque não fui notificado ainda, soube pela imprensa, mas eu sei que foi pela AGU. O Lula se sentiu atingido em sua honra e usou para me acionar judicialmente e me processar, o que meu advogado já disse que não é correto. Então, se o senhor tiver oportunidade, também pergunte sobre isso, mas não falarei sobre esse processo enquanto não recebi ainda a notificação oficial. Mas é um caso assustador também. Eu estou realmente muito impressionado. Eu vou conversar com o junto. que é da CCJ. Tem uns balõezinhos saindo aí atrás do Ricardo. Gostei, Ricardo. Desculpa, diga, Ricardo. Eu fiz 2 dedinhos assim o computador colocou os balãozinhos, mas não era para comemorar, eu mas falei que era noite de celebração, o Ricardo já entrou na festa. Não, eu estou celebrando que eu não estou sozinho, porque eu também já fui prestar depoimento na Polícia Federal, Lacombe, por um vídeo que eu fiz, em que eu sequer citei o nome do Lula, mas eu disse que há no Brasil um corrupto que foi salvo por seus amigos para disputar uma eleição. Eu sequer tinha dito o nome dele, mas eu tive que prestar depoimento na Polícia Federal porque ele se sentiu atingido. Eu fico feliz, só que... dizer que foi Lula mesmo. Mas eu fico feliz que o juiz de Brasília, que recebeu lá o pedido de tutela de urgência para retirar, porque é um texto meu para a Gazeta do Povo, e eu gravo sempre um vídeo com esse texto, e o juiz fez uma sentença negando a tutela de urgência, dizendo exatamente, olha, o texto dele é uma crítica política, e quem é político, né, e o autor é um experiente político, tem que saber disso também. Então negou a tutela de urgência, pelo menos isso, mas usando a AGU para um processo que ele diz contra a honra. Consta, vamos lá, acho que você diga. Só um comentário que eu queria fazer, desculpa, Constantino, antes de você entrar, até vou mencionar o próprio Constantino, que eu lá no Fórum da Liberdade, eu mencionei ele na minha abertura, eu estava mencionando as pessoas que fazem a história do Fórum da Liberdade e que estavam presentes naquela edição, até chegar no nome do Rodrigo Constantino, que fez parte da minha formação, ele sabe disso, quantas vezes eu já mencionei, porque ele tantas vezes participou do Fórum da Liberdade, além dos livros que publicou e assim por diante. Naquele momento houve um silêncio no auditório, porque eu citei ele, mas eu disse, ele não veio, não está aqui, não pode vir para o Brasil e assim por diante. Bom, o que eu queria dizer com isso é que lá no início, quando eu comecei a denunciar os excessos do Alexandre de Moraes, era contra poucas pessoas, diziam, não, mas é só contra alguns, isso aí não se preocupa, logo vai parar, isso tudo bem que está infringindo a Constituição, mas é necessário agora, depois você vai ver, isso aí já vai acabar. E nós chegamos 5 anos depois desse inquérito e a coisa só piorou, e hoje, de todos que estão aqui, acho que todos, se não quase todos, têm algum inquérito, alguma investigação, alguma perseguição contra si, porque essa coisa simplesmente saiu do controle como nós já, os perseguidos lá no início, eu não fui, mas aqueles que eu via que estavam sendo perseguidos e aqueles que tinham essa consciência já dizíamos, isso vai sair do controle, não tem saída, essa perseguição não vai ficar num grupo só, vai se expandir, e é o que aconteceu agora. É isso, liberdade, aquela velha história, liberdade ou todo mundo tem ou ninguém tem, consta.
É isso aí, estamos com mais de 50 mil telas ao vivo ainda a essa hora, né? Tá tarde. Eu vou fazer uma pergunta para o Michael Schellenberg, que quero inclusive parabenizá-lo aí pelo brilhante trabalho jornalístico, sério. Está fazendo muita falta o jornalismo sério, investigativo, independente no Brasil e no mundo, né? Para tentar amarrar tudo isso, né? E pegando muitas coisas que já foram ditas. O Marcel também parabenizo aí pelo excelente trabalho como parlamentar, né? Tem dado voz a essa população. Não acho que deveria ser uma coisa de direita e esquerda, é isso que vocês falaram. Qualquer um pode ser alvo desse arbítrio, né? Inclusive, o colega do Schellenberger nos Twitter Files, o Matt Taibbi, ele tem um livro muito interessante chamado Hate Inc. E ele mostra, né, que a mídia está, de alguma forma, alimentando o ódio entre os lados. E isso é uma questão de defesa de liberdade. Não deveria ser uma coisa que nutrisse uma divisão entre direita e esquerda. No passado, já foi mencionado também, plataformas como a Google compraram brigas pesadas com China e companhia. Eu tenho textos sobre isso lá de trás, porque tinham princípios. E hoje estão aceitando, de alguma forma, essa perseguição, esse novo conceito de liberdade que está vindo aí, que não é liberdade de expressão coisa alguma. E aí a pergunta que eu faço para o Michael é a seguinte: se existe uma blindagem realmente, porque muita gente fala a cultura, as instituições, mas se ele acha que os Estados Unidos estão realmente protegidos dessa ameaça na frente. O tecido social vai se esgarçando, a instrumentalização do Estado começa a ficar clara, com a perseguição, por exemplo, a alguém como Donald Trump, né? Se ele vê uma ameaça para a própria liberdade nos Estados Unidos. O Elon Musk hoje está protegido, as pessoas podem falar o Alan dos Santos como asilado, mas se ele acha que isso corre o risco de deteriorar num espaço curto de tempo. E jogo junto com essa pergunta mais abrangente, uma bem específica. No site do FBI tem aqui o que nós investigamos. E tem uma opção lá que é Transnational Repression. Transnational Repression é quando governos estrangeiros começam a fazer stalking, intimidação, perseguir pessoas que são cidadãos americanos e que estão sofrendo com base nisso, né? E o FBI pode abrir investigação contra esses governos de republiquetas. Será que a turma da esquerda no Brasil hoje está comemorando porque acha que o Elon Musk vai ser investigado pela PF e pode acabar que o FBI passe a investigar o Alexandre de Moraes, ou eu estou sonhando longe demais? Eu acho que está sonhando agora com esse governo. A administração de Biden, eles têm politizado o FBI. A gente tem escrito muito sobre a politização do FBI. É uma coisa horrível, realmente. Então, não tem possibilidade, eu acho. E até o governo tem vários processos contra o Elon Musk agora, né? Até o Departamento de Justiça e tal. É uma própria guerra contra o Elon Musk depois que ele comprou o Twitter. E o Partido Democrata, eles comportavam como eles eram os donos de Twitter. Eles controlavam Twitter. Mais que 95% das doações políticas do pessoal do Twitter foram para os democratas. E era uma empresa totalmente controlada pelos democratas. E vocês sabem que eles quitaram Donald Trump depois de o 6 de janeiro. Eles censuraram o laptop de Hunter Biden. Era um instrumento dos democratas. E agora, depois de Elon Musk comprou a empresa e fez o X mais neutro, porque não é um instrumento de qualquer partido, não é muito mais neutro, e eles ficam com muita raiva, eles são obsessidos, né? Obcecados com Elon Musk. E como cada semana saem novas ondas de artigos na prensa sobre como Elon Musk é extrema-direita, ele está conversando com alguém que é racista, uma coisa absurda, né? Ele é uma pessoa que os melhores amigos dele são judeus, e ele
é uma pessoa cosmopolita e é um absurdo. Então, não, eu acho que não, a gente não pode contar no FBI. A gente está num momento muito perigoso, realmente muito perigoso, porque a gente está em transição, eu acho, entre o sistema antigo dos meios de comunicação, que era muito fortes, que era realmente um monopólio, para um novo sistema de mídia social. Então, o que está acontecendo no X agora é que Elon está fazendo competição com os meios de comunicação antigos, e eles estão muito ameaçados por isso. E houve um momento, vocês sabem, no dezembro do ano passado, que Elon estava fazendo entrevista com o New York Times e o cara perguntou, Elon, que dizendo que os advertisers, né? Como se diz? Patrocinadores. Os patrocinadores estão ameaçando sair X e Elon disse, ele usou uma vulgaridade e disse que não pode me ameaçar, né? Ele ficou com muita raiva e não pode me ameaçar. Mas isso é que eles ficam em controle, usar as grandes empresas. E Elon era a única pessoa, porque ele é a pessoa mais rica no mundo, ele é a única pessoa que pode enfrentar o poder dos Estados. E é isso, mas é vulnerável, a gente vê, né? É importante que todo mundo que está olhando esse programa precisa de comprar um VPN, porque eu acho que o Brasil vai ficar como o Irã. E é uma situação muito perigosa, mas é importante vocês continuar utilizando o X, porque é uma plataforma independente e mais não, a gente os estados estão fora de controle do povo. Bom, estamos chegando ao fim do programa, batendo o nosso recorde de duração de tempo, 10h46 da noite, começamos às 8h, então quase 3 horas de programa. Eu gostaria, antes das despedidas, de pedir mais uma vez a todos vocês o apoio ao programa 4x4, um programa desta nova mídia que o Michael estava citando, né? Uma mídia digital, independente, livre, né? Que não aceita dinheiro de governo, dinheiro público, e então a gente precisa muito do apoio de todos vocês, por isso está aí na tela esse QR Code, para que vocês nos ajudem por Pix. Hoje é a única forma que vocês têm de contribuir com a produção do 4x4, não temos monetização no canal, não temos superchat, não temos mais apoiadores por conta da mudança da empresa parceira. Então, dentro das possibilidades de cada um, se vocês puderem contribuir, aí está o QR Code e a nossa chave Pix, se preferirem, apoio 4x4@digitalceh.com. Eu vou começar as despedidas pelo Michael Schellenberger. Michael, muitíssimo obrigado pela entrevista, pela participação. Parabéns pelo seu trabalho. E se você quiser deixar aí uma consideração final, uma mensagem final, eu agradeço. Muito obrigado. Não, e somente dizer que no longo prazo a liberdade ganha, né? E eu acho que não pode ser o final. E a maioria, eu estava viajando hoje com o Marcel e é incrível, todo mundo queria falar com ele, eles queriam dar apoio, e as pessoas na rua, eles querem liberdade, eles não querem perder. E eles não entendem o que está ameaçado da maneira que está ameaçada, e a gente precisa de uma revolta do público e uma expressão de solidariedade dos Estados Unidos, e a gente precisa de ter fé, né? Fé? Fé, é preciso ter fé e que o povo está ao nosso lado, porque eu acho é verdade. O povo é nosso lado, é o lado de liberdade. Muito obrigado, Michael. Deputado Marcel Van Hatten, mais uma vez participando aqui do 4x4. Muito obrigado. Sua mensagem final, deputado. Vou até botar o Michael junto aqui na tela, aqui, fica os dois juntos. Olha, eu disse para ele, fiz um amigo aqui, um parceiro grande,
Um cara que, assim como eu e tantos outros que batalham pela liberdade, quando chega um desafio desse, em vez de olhar para trás ou ficar quieto, ou dizer não vou me meter, não, vai para cima. E decidiu ficar aqui, estar junto. Para mim, ele é um grande exemplo. Eu conheci ele em Londres também, mas não no mesmo evento que a Ana Paula conheceu. Conheci no ARC, do Jordan Peterson. E eu já tinha visto ali como é uma pessoa especial, mas agora, aqui no Brasil, com essa disposição em ficar, em vir com a gente, não olhar nada, não, um cara simples, tranquilo, fica onde precisar para passar a noite, realmente nos inspira. Então, isso é muito importante. Eu quero terminar com isso, Lacombe, porque nós, brasileiros, esse país é nosso. Ver um estrangeiro como ele, um americano, defendendo por princípios o nosso país, tem de nos fazer trabalhar em dobro, em triplo, como brasileiros que somos, porque é nossa responsabilidade, muito maior do que dele, fazer o nosso país dar certo e sair desse momento de treva. E com certeza nós vamos vencer. Esse apoio, hoje mesmo que a gente saiu de Porto Alegre, veio no avião e foi fileira por fileira, o pessoal me cumprimentando, reconhecendo o Michael, que legal. Isso aí nos dá a certeza de que o povo está realmente do lado da liberdade, da democracia, da justiça. E nós vamos até o fim. Podem contar com a gente. Muitíssimo obrigado, deputado.